Nas proximidades desta apática cidadezinha inglesa em North Devon, vive um bando de lobos, um dos predadores mais temidos pelo homem. Há séculos, o lobo é visto como um assassino perigoso e perverso de animais domésticos e um inimigo do homem. Mas há um homem que se juntou a essa alcateia para se tornar um lobo. Vivendo entre lobos. Sean Ellis fez algo que poucos ousariam fazer. Juntou-se a uma alcateia. Sacrificou sua vida pessoal para viver como um lobo. Para mim, pessoalmente, custou família, casa, segurança, compromisso financeiro. Tudo acabou. Mas você tem que acreditar no que faz. Eu não faria isso se não achasse que poderia fazer diferença. Embora não tenha treinamento científico formal, durante 15 anos, Sean estudou e escreveu sobre lobos na Polônia e nos Estados Unidos. Passou 2 anos nos Estados Unidos estudando com um especialista norte-americano e trabalhando como consultor sobre lobos em zoológicos e parques de vida selvagem. Sean espera que, sendo aceito como um membro da alcateia, um dia possa ajudar os lobos selvagens a viver em harmonia com o homem. Senti que, fazendo isso, esses animais confiariam o suficiente em mim para partilhar segredos. Os mesmos segredos que agora podemos usar para salvaguardar esses lobos e seus primos na natureza. Toda hora, todo dia, Sean está com seus lobos. Arrisca a vida para ser aceito como membro da alcateia. Se quisessem, esses lobos poderiam feri-lo gravemente, até mesmo matá-lo. Mas após 15 anos estudando lobos, ele acredita que entende sua língua e usa isso para se proteger. Todo dia é uma batalha de sobrevivência, uma existência dura. Ele é submetido às leis da natureza, às suas regras. Sean e sua alcateia de lobos cinzentos moram em uma área segura dentro do Parque da Vida Selvagem de Combe Martin, em North Devon, a cerca de 320 quilômetros ao sul de Londres, na Inglaterra. Esta é uma experiência excepcional. Sean espera que, morando com os lobos, consiga entender seu comportamento e os ajude a sobreviver. É duvidoso que algum cientista se colocaria na posição de um lobo. Karen Kunkel é um biólogo que trabalha com lobos selvagens nos Estados Unidos. Essa ideia de interagir intimamente e observar os animais em seu próprio nível durante um longo período de tempo oferece conhecimento, e acho que nós, como cientistas, começamos a reconhecer cada vez mais o valor disso. Acho que alguns dos segredos mais herméticos que esses animais partilharam comigo é sua intrincada linguagem, o jeito como eles se comunicam entre si. Acima de tudo, o respeito que eles têm uns pelos outros faz com que sejam o máximo da união familiar. É impressionante que esses predadores normalmente desconfiados tenham permitido que Sean penetrasse em sua complexa família e até o tenham aceitado num papel dominante. É muito difícil para um humano romper a rigorosa hierarquia de um bando de lobos adultos, mas Sean achou um jeito. Há 2 anos, uma mãe lobo rejeitou os 3 filhotes, e Sean assumiu a responsabilidade pelos órfãos e tornou-se babá e professor deles. A posição que tenho perante eles no momento é a responsabilidade por sua educação, seu aprendizado e como se tornarem lobos. Com os jovens lobos se tornando adultos, o papel de Sean como lobo dominante dentro da alcateia será desafiado. Ele vive o medo constante de que os lobos se virem contra ele e o afastem do grupo de uma vez.
O jantar é o momento mais perigoso para Sean. A tensão é extrema, já que cada lobo tenta garantir sua posição com a caça. Cada lobo tem uma posição específica na alcateia. É na hora das refeições que o status de cada um desses animais é testado e reforçado. Como professor, Sean tem de lutar constantemente para manter sua categoria e usar a linguagem de lobo, uma combinação de rosnados e grunhidos para decidir quem come quando e que parte da carcaça. De vez em quando devo lembrá-los dizendo o que eles podem e o que não podem comer. A extraordinária experiência de Sean o tornou uma das principais atrações do parque. Achei fantástico. Os lobos estavam em cima dele e ele ficava rolando na lama com eles e parecia mesmo o irmão deles. Bom, ele é meio maluco. Parece que ele não está nem um pouco apavorado, então é óbvio que ele tem um relacionamento com lobos que funciona. A tentativa de se tornar um lobo atraiu o interesse da comunidade científica internacional. Acho que é uma abordagem inovadora que pode oferecer algum conhecimento que não consideramos antes, nem sequer pensamos. Mas também é pleno de dificuldades, em termos de extrapolar muito além dessa alcateia e dessa situação. Chris Darrymont é um pesquisador de lobos no Canadá que é cético em relação às ambições de Sean. Acho difícil determinar que, como humanos, possamos ensinar alguma coisa aos lobos. Acho que os melhores professores desses animais são os pais e irmãos mais velhos, no ambiente social natural deles. Dito isso, acho que Sean tem muita boa intenção. Apesar desses comentários e do risco de ataque dos lobos, nada desvia Sean de seu compromisso com o grupo e sua educação. Um compromisso fundado em sua própria infância. A inspiração para mim acho que veio em grande parte das pessoas que me educaram no início, a família, o apoio, a educação na natureza, desde muito tenra idade. Como respeitar os animais que partilharam nosso mundo e cuidar deles tanto quanto cuidamos uns dos outros. Crescendo como filho único numa fazenda isolada, Sean encontrou companheiros em seus animais como este coelho e ficou fascinado pela vida familiar das raposas e lobos selvagens locais. Desde então, sonhava em libertar um bando cativo de lobos na natureza e em morar com eles. Mas sabe que os lobos selvagens são conhecidos por matar animais de fazendas locais, criando um conflito enorme entre o homem e eles. Os lobos já viveram em todo o hemisfério norte, mas através dos séculos seu habitat foi destruído e eles foram mortos para proteger os rebanhos. Hoje, sua população é de menos de 200 mil. Sean espera poder salvar os lobos soltando os cativos e vivendo com eles na natureza. Essa ambição só pode ser realizada se, antes, ele encontrar um jeito de viver em harmonia com seu grupo, começando a ensinar a eles como se vive na natureza. As famílias de lobos funcionam com uma hierarquia rigorosa. Sean é o líder e detém a posição alfa em seu grupo. Tamasca detém a segunda posição, conhecida como beta. Como lobo maior e mais corajoso, seu papel é manter a ordem e pôr em prática as regras definidas pelo macho alfa. Na natureza, sua força protegeria a alcateia de ataques de outros lobos. Matsi é um lobo de nível inferior. É muito nervoso e desconfiado. É o vigia, sempre pronto a alertar a alcateia quando o perigo se aproxima. Yana é agressivo e tem todos os traços de um macho alfa.
Quando chegar sua hora, competirá com Sean pelos melhores pedaços de carne: coração, rins e fígado. Mas por enquanto, o Sean tem direito à melhor parte da carne. O resto do grupo pode se alimentar da carcaça depois que Sean tirar o que é dele por direito. Mas Sean acredita que sua posição dominante não pode durar muito mais tempo. Yana começa a mostrar sinais de que está pronto a confrontar e desafiar Sean como macho alfa do grupo. Por quanto tempo Sean se manterá como líder? Quantas flores são necessárias para obter 1 quilo de açafrão? 15 mil? 50 mil? 160 mil? Quantas flores são necessárias para obter 1 quilo de açafrão? 160 mil. Eles são como qualquer animal selvagem. Não vão entregar seus segredos para ninguém que não seja considerado de confiança, que eles não considerem da família. Então minha crença era me meter no meio deles, tentar aprender os hábitos dos lobos, tentar aprender as muitas lições que eles têm para ensinar uns aos outros. Eu senti que fazendo isso ganharia confiança suficiente deles para que partilhassem seus segredos comigo. Os mesmos segredos que agora podemos usar para protegê-los e a seus primos na natureza. Para ganhar essa confiança, Sean é meticuloso em tudo o que faz. Toda vez que sai do cercado, tem de se preparar para voltar. Para ser prontamente aceito de volta no grupo, precisa ter o mesmo cheiro que tinha ao sair. O lobo, na verdade, vê o mundo através do olfato, não da visão. Então, cada peça de roupa que visto aqui agora contém o cheiro de cada membro do grupo. É vitalmente importante que, quando voltar, toda essa informação, a informação correta, seja devolvida a eles. Além do próprio cheiro do grupo, esta roupa, na verdade, contém toda a informação que cerca seu território, onde eu estive, se comi, se cacei. Para o lobo, isso é como um jornal. Toda a informação sobre o mundo dele está voltando para ele. Uma das coisas que Sean aprendeu entrando no mundo deles é como sentem cada detalhe do cheiro. Eles usam o focinho para descobrir a condição do animal a quilômetros de distância, porque há partículas de poeira e partículas de pelos, talvez infestação de carrapatos ou de ácaros no animal. Enquanto se movimenta na mata, o lobo abre o nariz e absorve toda a informação, que depois processa no cérebro. Então não há nada que se possa esconder de um lobo. Como líder e professor, Sean tem de enfrentar muitos confrontos que frequentemente representam um risco para ele. Os lobos estão constantemente brigando para manter sua posição no grupo e usam suas poderosas mandíbulas para disciplinar os outros. Embora estes sejam lobos cativos, ainda são bem selvagens por natureza. Sean aprendeu isso do jeito difícil, estudando um outro grupo de lobos quando o macho alfa resolveu garantir sua autoridade. Ele saltou o que devia ser 1,5 metros, 2 metros do cercado e me prendeu no chão literalmente. E tudo que ele fez simplesmente foi travar a mandíbula aqui. É quase como um punhado de pequenos galhos sendo esmagados lentamente na mão. Então, bem no ponto em que você acha que a mandíbula dele vai ceder, ele a retira. O animal tinha equilíbrio suficiente para brincar com a pressão de sua mandíbula, sabendo exatamente o tanto de pressão que teria que aplicar para evitar quebrar sua mandíbula. A pele humana é delicada comparada à pelagem espessa do lobo. Sean está sempre coberto de cortes e lacerações profundas. No passado, tinha de correr para o hospital para levar pontos. Mas logo aprendeu que não era necessário. No instante que eu entrava no cercado, os lobos arrebentavam os pontos, abriam a ferida e a limpavam toda. E ela sarava em pouco tempo. Está cientificamente provado que a saliva do lobo pode reduzir o crescimento bacteriano. Lambendo suas feridas, é possível que a saliva dos lobos tenha ajudado a curar os ferimentos de Sean. Ele descobriu que seu corpo é mais resistente do que pensava.
Viver como eu vivo, para a maioria, seria uma existência dura que deixaria qualquer um suscetível a muitas doenças. Mas é bem ao contrário, na verdade. Meu sistema imunológico melhorou consideravelmente. Nem me lembro da última vez que tive um resfriado ou um problema de estômago. É quase como se a natureza preparasse você para o mundo deles, e por causa disso você tende a conseguir se livrar da maioria das coisas. Poucos conseguiriam sobreviver ao desgaste físico que Sean suporta. Ser um ex-fuzileiro ajuda, mas apesar de seu histórico nas Forças Armadas, ele tem de treinar todo dia, levando o corpo ao limite para conseguir a resistência necessária e manter sua posição como líder do grupo. Desde o início, o maior obstáculo para Sean não foi o desafio físico de viver com os lobos. Foi fazer com que uma alcateia o aceitasse. Logo que teve a ideia de viver entre os lobos, soube que não seria fácil. Acho que já nos primeiros estágios eu sabia que não poderia ser ingênuo a ponto de pensar que um humano poderia se enfiar entre lobos e ser perfeitamente aceito. Para ser aceito como membro da alcateia, Sean sabia que tinha de começar do zero e criar filhotes de lobo desde o nascimento. 2 anos atrás, a oportunidade apareceu. Uma loba do Parque de Vida Natural deu à luz 3 filhotes que ela rejeitou, deixando para Sean o papel de babá e professor. Desde o início, ele soube que seria um desafio criar Iana, Tamasca e Matsi. Nascidos há 12 dias, os filhotes já demonstram a força de suas mandíbulas, que vão se tornar parte de seu arsenal como futuros caçadores. Ele, na verdade, agarrou com força o polegar, e como eu estou segurando o filhote, não dá para soltar. Mesmo com pouca idade, eles têm tremenda pressão nas mandíbulas, e como os dentes só estão começando a surgir, então ele tem alguma coisa com que se segurar. Literalmente, quanto mais eu tentava me soltar, mais ele me agarrava. Essa mordida forte é essencial quando ele se tornar adulto para derrubar a presa na natureza. É uma mordidinha de amor do lobo. Sean começa a ensinar aos jovens lobos uma das primeiras lições importantes, como se comunicar com outros da sua espécie. Esses filhotes estão começando a mostrar os primeiros sinais de movimento de orelhas, repuxando-as, o que indica que eles conseguem ouvir nossas vozes e a nossa. É o momento ideal para começar a ensinar a linguagem deles. A melhor forma de começar é com o uivo. Os filhotes de lobos uivam exatamente do mesmo jeito que os adultos, mas devido a seu tamanho, seus chamados são em um tom bem mais alto. A primeira lição acabou. O uivo é usado para marcar limites entre alcateias rivais. É essencial para os lobos reconhecer as vozes de cada indivíduo do grupo e para manterem contato. Na natureza, filhotes mais velhos acrescentam suas vozes ao uivo diário dos pais. Com 7 semanas, Sean tem de impor algumas regras rígidas. Disciplina é o modo como os lobos aprendem na natureza. É um amor duro. Para quem está observando, pode ser muito cruel morder um filhote na orelha, fazendo com que ele grite. Mas o grito é muito importante para o desenvolvimento dele, porque ele está emitindo um som que significa que você o está machucando. Sean usa o focinho, mordidas no nariz, como forma de disciplina. Morder e beliscar nessa idade tem a ver com aprender sua posição dentro do grupo. À medida que os filhotes crescem, sua confiança em Sean aumenta. Essa confiança será seriamente testada nos próximos meses, quando Sean começar a viver em tempo integral com a alcateia, passando até 24 horas por dia no cercado.
Aos 3 meses, ele avança mais um passo para o mundo deles e faz uma coisa que poucos cientistas jamais sonhariam em fazer. Começa a viver, dormir e comer com sua nova família às 24 horas do dia e como um lobo. Os filhotes crescem rápido e agora já estão comendo carne. Shaun está decidido a ser fiel à natureza. Faz uma coisa que poucos estariam preparados para fazer e os alimenta como um lobo adulto de sua boca. Os lobos jovens lambem os lábios de Shaun como meio de ativar e estimular a regurgitação. Shaun imita o processo de regurgitação, escondendo carne parcialmente cozida em seu bolso. Depois, secretamente a põe na boca e mastiga antes de deixar que os filhotes lambam sua boca. A partir de agora, ele vai continuar a ensiná-los como sobreviver na natureza. Fazendo isso, acredita que ganhará o conhecimento que espera que venha a ser útil para salvar lobos selvagens. Os biólogos reconhecem a contribuição de Shaun a nosso conhecimento dos lobos. Acho que, como pai, ele está ganhando instintos reais sobre o comportamento do animal, coisa difícil de averiguar quando se está observando a longa distância. Quando se está realmente perto de um animal e se é capaz de experimentar seu comportamento e suas atividades, muita informação pode ser recolhida. Agora, com 22 meses, os jovens lobos Yana, Tamaska e Matsi são quase adultos. E sua educação passou para um nível avançado. Shaun está dando aos lobos sua primeira lição do dia: como pescar. Ele agita o peixe morto sob a superfície da água, simulando uma presa viva. Estes são lobos cinzentos americanos, então parte de sua dieta natural incluiria o salmão migratório durante o outono. Após múltiplas tentativas e sucessivos fracassos, Shaun leva os lobos para águas rasas, onde os peixes estão normalmente mais próximos da superfície e são mais fáceis de pegar. A taxa de sucesso melhora rapidamente e eles aprendem exatamente onde se colocar para o melhor ataque. Lá vai ele, uma caçada bem-sucedida. Com sorte, o objetivo de Shaun seria soltar seu grupo cativo na natureza norte-americana. Mas, infelizmente, não se encontrou ainda um local adequado. Por enquanto, porém, há muito mais para ensinar. Os uivos são um meio de comunicação com outros lobos em longas distâncias, até 16 quilômetros. Há vários tipos de uivo, inclusive o defensivo, que informa ao grupo rival para se afastar. O uivo de reunião, que convoca os membros da alcateia. E o de localização, usado para informar outros lobos sobre onde estão. Este é um chamado defensivo. Shaun quer que seu grupo cativo aprenda as mesmas habilidades vitais dos lobos selvagens. Eles têm de aprender como responder a outro grupo rival, uivando à distância. Sem esse talento, os lobos de Shaun jamais poderiam sobreviver na natureza. O uivo é usado para garantir que os grupos rivais de lobos mantenham distância suficiente entre eles, evitando potenciais conflitos por alguma presa. Agora, Shaun precisa saber como eles respondem ao chamado de um grupo distante de lobos. Fora do cercado, ele instala um sistema de som que toca uivos gravados de um grupo de lobos rival. Mas seus jovens lobos irão responder com o uivo defensivo correto?
No início, eles parecem confusos. Mas então, os lobos de Shaun reagem com um uivo defensivo de resposta, como os lobos selvagens o fazem. Shaun também é responsável por trazer comida para o grupo. Tem de dividir a refeição com os lobos. Se Shaun vai viver entre eles, tem de comer como um. Isso, francamente, não é coisa para gente de estômago fraco. E às vezes o cheiro pode ser opressivo. Para manter sua dominância como professor, Shaun tem de comer o fígado do animal. É o pedaço mais desejado, além do coração, rim e pulmões. Mas Shaun não consegue digerir carne crua tão eficientemente como o restante do grupo. Então remove o fígado e o cozinha antes de colocá-lo de volta dentro da carcaça do veado. Este é meu, é isto que eu tenho de defender. A dieta britânica de Shaun mudou completamente. Antes dos lobos, minha dieta era praticamente igual à de todo mundo. Peixe com fritas, bolo, chocolate. Eu adorava comida chinesa e uma barra de chocolate no sábado à noite com algumas cervejas. Francamente, uma maravilha. Mas quando se está vivendo com esses animais, isso não é aceitável, não dá para comer isso, não ajuda em nada. Isso tudo enfraquece você, seu cheiro e sua existência com eles. Com o fígado recém-cozido escondido, a carcaça do veado agora está pronta para o resto do grupo. Shaun não deixa o grupo por mais de algumas horas a cada vez, desde que a experiência começou há 2 anos. Mas acaba de receber uma notícia arrasadora que pode significar que ele tem de deixar seus lobos por algumas semanas. Reconhecido como especialista nesses animais, Shaun realizou pesquisas com lobos na Polônia, onde eles matam centenas de cabeças de gado. Como se tornou ilegal matar lobos selvagens na Polônia em 1998, o número desses animais nas florestas do leste aumentou para cerca de 190 indivíduos. Hoje, os lobos matam cerca de 600 ovelhas e bezerros anualmente na Polônia. Os fazendeiros estão ficando desesperados. Shaun se preocupa que esse desespero possa levar os fazendeiros a matar ilegalmente lobos inocentes. Tentaram usar cães de guarda e cercas com bandeiras para impedir os lobos de atacarem o rebanho, mas esses empecilhos não estão dando certo. Shaun acaba de receber um vídeo do administrador estadual polonês de florestas, com quem trabalhou com lobos selvagens no nordeste daquele país. É o vídeo de um bezerro sendo morto por uma alcateia selvagem. A imagem confirma a gravidade da situação. A perda contínua de bezerros para este pequeno fazendeiro e outros pode significar ruína financeira. Shaun acredita ter a resposta certa, se tocar os uivos gravados. Mas ele quer confirmar se esse é o método certo a usar. Resolve viajar até os Estados Unidos para encontrar Doug Smith, um famoso biólogo de lobos no Parque Nacional de Yellowstone. Doug está enfrentando problemas predatórios semelhantes com lobos em fazendas particulares em torno do parque. Shaun acredita que a contribuição e orientação de Doug são fundamentais para resolver o problema na Polônia com sucesso. Yellowstone é o lar natural dos lobos cinzentos do grupo de Shaun. É a este lugar que eles pertencem, livres e na natureza. Enquanto aguarda para se encontrar com Doug, Shaun nota um grupo de lobos selvagens à distância. O grupo está avançando pelo cume, indo para a nossa esquerda agora. Esses lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone há mais de 10 anos. Vê-los é a confirmação da ambição de longo prazo de Shaun.
Na natureza, com esses lobos, é onde vou aprender todas as lições de como ser um lobo. O que eles aprendem no dia a dia, como sobrevivem, como interagem com predadores. Lá, correndo com os lobos da natureza, tem de ser meu objetivo máximo. Isso é maravilhoso. Os lobos acabam de juntar todos os membros com um uivo. Está acontecendo bem na nossa frente. Observar esses lobos confirma como uivar é vital para controlar o comportamento da alcateia e como o uivo pode ser usado para impedir que os lobos entrem em fazendas. Se os fazendeiros puderem entender o que eu aprendi com esses animais e aplicarem os vários sons que os próprios lobos usam para se proteger, por que não vai funcionar? Por que não podemos proteger uma fazenda, um rancho ou até uma cidade pequena ou grande usando o som do lobo? Doug Smith foi o principal cientista responsável pela reintrodução dos lobos selvagens no Parque Nacional de Yellowstone. Seu projeto foi tão bem sucedido que o número desses animais aumentou para cerca de 330. Muitos dos grupos saíram do parque, matando até 120 cabeças dos rebanhos de fazendas vizinhas todo ano. Dissemos para todo mundo que eles sairiam do parque, e saíram, e foi aí que os conflitos aconteceram. Hoje há mais lobos fora do parque do que dentro. É um verdadeiro problema para os fazendeiros, e os lobos problemáticos frequentemente são mortos. Essa situação é semelhante à que está acontecendo na Polônia. Infelizmente, Doug não achou uma solução. Sean está interessado no que Doug pensa sobre seu plano de usar uivos gravados para impedir que os lobos selvagens ataquem os rebanhos. Estou bem animado com a pesquisa dos uivos. Na verdade, o uivo é um aspecto que não tem sido bastante estudado na biologia do lobo. É uma das áreas menos estudadas. Então, se pudermos esclarecer o que um lobo está comunicando para o outro, e se o uivo esclarecer o que leva os lobos a ficarem longe de certa área, ou como enviam um sinal para uma alcateia próxima, isso trará muita esperança. Viver com lobos cativos pode ter dado a Sean a descoberta de que ele precisava. Quando se come, dorme e interage com lobos, uma coisa que não podemos copiar aqui, não vamos copiar. Não podemos. Então, é uma abordagem totalmente diferente, que combinada com a abordagem na natureza, pode produzir respostas. Encontrar Doug confirmou para mim como o uivo é importante para os lobos e como esse uivo defensivo é importante para eles. Com um plano montado, Sean encontra seu antigo mentor norte-americano. Olá, meu amigo. Olá, Sean. Já os avistou? Já. Os lobos estão no cume. Em 1998, Sean estudou lobos cinzentos com o líder tribal e espiritual Levi Holt. Levi e seu povo respeitam o lobo e sua influência sobre a cultura deles. Eles aprenderam com os lobos, observando de perto seu comportamento, e aplicaram o que aprenderam na solução de problemas humanos. Aprendemos, acho, através do tempo, que o lobo é uma família muito parecida com a nossa. Nosso povo aprendeu o que era em outra sociedade ter uma família. Tem alguma coisa que espelha o modo como nosso povo vive em suas famílias. A crença de Levi de que os lobos podem nos ensinar sobre família e sociedade foi uma grande inspiração para Sean quanto a explorar o comportamento do lobo vivendo como membro de uma alcateia. A ideia fora do comum de Sean de usar uivos de lobos rivais para resolver o problema na Polônia nasceu dessa crença. Eu posso encorajar você a continuar nesse caminho. Tanta coisa se pode ganhar e ser entendida que a ciência e a biologia não podem e não vão cobrir. Encontrar Levi Holt e Doug Smith apoiou a crença de Sean de que tocar gravações de uivos de lobos rivais irá impedir que as alcateias entrem nas fazendas e matem o rebanho. Agora ele tem de testá-la. Sean vai à Europa, para o interior da Polônia, perto da fronteira russa. Muita coisa está em jogo. Se os lobos continuarem a matar bezerros, os fazendeiros locais correm o risco de perder seus rebanhos. E os lobos serão mortos, apesar de serem protegidos aqui.
Sean está ansioso em encontrar Stanislaw Bilenski, o fazendeiro desesperado que filmou seu bezerro sendo morto pelos lobos. O fazendeiro acredita que 2 lobos fizeram o ataque ao bezerro porque era um alvo fácil. A paciência do fazendeiro está se esgotando, já que mais perdas podem arruiná-lo. Para Sean ajudar o fazendeiro, precisa reunir informações sobre o número de alcateias na área e seus movimentos para poder tocar as gravações certas de uivos. Ele usa todo o talento que aprendeu com seu mentor, Levi Holt, e seus lobos, em casa, para rastrear a alcateia responsável pela morte. Só a massa desse excremento já me diz que é uma alcateia. São 2, possivelmente 3 animais aqui, e esta é uma marca de limite territorial. Como alcateia, esses indivíduos podem pegar presas bem maiores. As pistas começam a revelar o tamanho e alcance da alcateia, mas Sean precisa apressar o ritmo se quiser alcançar os lobos. Os limites territoriais são muito importantes para o lobo, e este é o melhor que pode ser. Olha o chão todo arranhado aqui e o cheiro é quase opressivo. Até como humano, eu pensaria 2 vezes antes de cruzar isto. Achar esses rastros de lobo é muito importante. A primeira coisa que me dizem é que esses traços são frescos. Os lobos passaram por aqui ontem à noite. Também me dizem que no grupo há 2 adultos por causa do tamanho das pegadas. Há um animal menor, também um filhote que está com eles, ao menos um, de uns 4 meses. Felizmente, parece que as pegadas vão para o prado, um ponto de observação de onde eu posso ter confirmação visual de quantos lobos existem aqui. Sean decide confirmar suas descobertas, passando a noite em uma torre de observação próxima na floresta. Espera que o grupo apareça à noite quando ele acredita que são mais ativos. A luz lá fora está começando a diminuir, mas os lobos talvez só apareçam quando estiver escuro. Talvez nas primeiras horas da manhã, então é importante ficar o mais confortável que puder, bem silencioso, e torcer para que eles apareçam. Sean usa um binóculo noturno para identificar alguma atividade. Agora é 1:30 da manhã e a temperatura está caindo, mas nada de lobos. Chove e para, está ventando, temos trovões e raios. 2 lobos entraram e saíram da linha de árvores, pode haver mais. Sean acredita que esta seja a alcateia que atacou o bezerro do fazendeiro polonês. Há um macho e uma fêmea e possivelmente 2 filhotes. Quantos músculos estão envolvidos na fala? 100, 50, 15. Quantos músculos estão envolvidos na fala? 100. Conhecendo o número de lobos e o limite do território, agora Sean acredita ter informações suficientes para voltar à fazenda e pôr seu plano em ação. Ele quer que o fazendeiro defenda seu território como um lobo. Tocando os uivos gravados de uma alcateia rival, Sean acredita que possa impedir este grupo de lobos de entrar na terra do fazendeiro e atacar seu rebanho. Stan, é importante que os lobos reconheçam seu limite. Este uivo vai garantir que eles recebam toda a informação a longa distância. O uivo precisa ser direcional. Pode conseguir isso usando a parabólica. Tudo bem? Vamos mandar o som do alto-falante para a parabólica, depois para a floresta. Então você vai selecionar uma área e vai mandar o som. Certo? Está pronto? O fazendeiro precisa tocar a gravação de uivos de lobos rivais todos os dias e toda vez que ele ouvir uivos de uma alcateia de lobos à distância.
Sean espera que os lobos se sintam ameaçados e recuem para a floresta, deixando em paz os bezerros do fazendeiro. Alguns cientistas acham que Sean está na pista certa, mas sua experiência precisa ser muito bem testada. É uma ideia interessante, que está relacionada com algumas das coisas que fazemos como cientistas, mas que ainda não foi testada adequadamente. Então, acho que esta abordagem vale a pena, mas precisamos fazer um bom número de testes para averiguar se vai funcionar ou não em campo. Sean só vai saber os resultados após algumas semanas. Ele volta para a Inglaterra após 2 semanas na Polônia. Espera para saber se conseguiu impedir os lobos selvagens de matar os bezerros. Nunca esteve longe de seus lobos cativos por tanto tempo e não faz ideia de como vão reagir quando ele entrar no cercado. Ainda será o lobo dominante no grupo? Sean desconfia que Iana tenha assumido o papel de líder do grupo e, para evitar ser ferido, imediatamente adota uma posição submissa, mantendo o corpo mais baixo que o de Iana. A tensão entre Iana e Matsi também confirma que Iana agora é o líder. E o papel de Sean como professor e líder chegou ao fim. Ele tende a adotar uma nova posição servil para continuar como membro do grupo. Seu novo papel é de apaziguador. E ele choraminga para acalmar a tensão entre os 2 lobos. O que mais me passava pela cabeça a maior parte do tempo era incerteza. O que tinha acontecido? Percebi quando deixei os lobos que as coisas iam mudar dramaticamente. Eu ia voltar em uma classificação diferente daquela que tinha quando saí. Mas eu havia ensinado bastante. Minha persistência com eles, dia e noite, com qualquer tempo, tinha dado a eles a capacidade de me respeitar quando voltasse? E se tinha, em que medida? O maior teste para Sean será como os lobos irão reagir a ele quando fizerem a primeira refeição juntos. É o momento mais perigoso para Sean, quando cada lobo reivindica sua parte da carcaça. Em vez de exigir as melhores porções da carne, Sean terá de esperar sua vez e escolher entre as sobras. Ele é mantido longe da refeição por Tamasca, que aplica as regras do grupo. Em resposta, Sean adota uma posição submissa. Tamasca impede que Sean coma, enquanto Iana, o líder, reivindica fígado, coração e rins. Para evitar tensão junto da carne, a habilidade de Sean como apaziguador é testada. Ele coloca o corpo entre Iana e Matsi para desviar e diluir qualquer conflito. Finalmente, Sean tem permissão para se aproximar das sobras. Bem diferente daquilo que ele tinha como líder do grupo.
Ele fica aliviado porque foi aceito de volta ao grupo, apesar de seu novo papel como apaziguador. Nunca se sabe realmente como uma alcateia vai reagir a um dos seus que volta para eles após um longo tempo. E esse foi o maior perigo que corri. 6 semanas se passaram desde que Sean preparou uma experiência para impedir um grupo de lobos selvagens de matar bezerros em uma fazenda na Polônia. Alô? Oi, Piotr. As notícias da Polônia são encorajadoras. O fazendeiro polonês não teve problemas com os lobos selvagens desde que começou a tocar a gravação de Sean com uivos de lobos. Na verdade, estou bastante empolgado com os resultados iniciais na Polônia, mas eles são exatamente o que são, uma resposta inicial ao que pusemos em ação. Como abordagem científica, seria uma coisa que precisaria ser reproduzida. Precisaria ser feita 20 vezes, 30 vezes, com 20 ou 30 alcateias diferentes e 20 ou 30 fazendas diferentes. E se 90% do tempo desse certo, aí você teria uma dedução muito boa de que o método tem reprodução. Mas uma alcateia em uma fazenda com uma pessoa torna a interferência muito difícil de aceitar. Acho que o trabalho de Sean e de outros que adotam uma abordagem não ortodoxa para resolver esses conflitos da vida selvagem com o homem tem valor, certamente. E, na verdade, boa parte do progresso que se fez na ciência no último século vem de independentes, de pessoas que pensam um pouco diferente. Apesar de todos os seus sacrifícios, Sean está determinado a continuar vivendo entre os lobos. Isso lhe custou sua família e sua casa, mas ele acredita realmente que pode fazer diferença para ajudar a evitar conflitos entre lobos e fazendeiros e a salvar as vidas dos lobos na natureza. Neste mundo você pode ser majestoso, ter a sua vida, ter a sua casa. Custou-me uma casa para ter esta, mas hoje eu tenho esta. E esses lobos, embora muita gente se refira a eles como assassinos selvagens, eu aprendi a conhecer e amá-los como minha família. Sean sabe que seu sonho máximo de viver com lobos na natureza tem de esperar até ele achar o lar natural certo para seu grupo. Até lá, tudo o que pode fazer é voltar para a família que ele chama de sua. Versão Marshmallow São Paulo.